Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje na minha leitura da Bíblia Brasileira de Estudo, farei a leitura da introdução aqui aos livros de 1º Reis e também complementando a leitura de 2º Reis. Respondendo aqui algumas perguntas, a primeira delas, o quê? O livro de 1º Reis conta a história do período que abrange desde os últimos dias de Davi, passando pelo reinado de Salomão, e terminando com os reinados de Jeorão em Judá e Acasias em Israel. Até o século XVI, os dois livros de Reis formavam uma só peça na Bíblia hebraica. Juntos abrangem todo o tempo decorrido entre o final do reinado de Davi e o reinado de Zedequias de Judá. Os livros registram fatos de um período conhecido como Reino Dividido, depois de Salomão, e relatam a história de 40 monarcas, sendo 20, incluindo a rainha Atalaia, do Reino do Sul, Judá, e 20 do Reino do Norte, Israel. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para a língua grega, datada de 250 a.C., foi a primeira a dividir o livro em dois, mas os nomes adotados foram terceiro e quarto reinos, ou terceiro e quarto reinos. Os livros que conhecemos como 1º e 2º Samuel correspondem a 1º e 2º reinos na Septuaginta. Foi apenas no século IV da era cristã que Jerônimo, tradutor da Vulgata, mudou o nome dos livros para 1º e 2º Reis. Quem? De modo bem geral, há duas principais propostas quanto à missão textual, quanto à autoria dos livros de Reis. A primeira, baseada em dados da transmissão textual, preconiza que foram vários os autores e editores do texto. Essa posição recebeu apoio nos últimos 2 séculos. A segunda teoria, preferida por estudiosos teologicamente mais conservadores, afirma que os livros de Reis são produto do trabalho de um só autor ou editor. Essa linha de raciocínio baseia-se em características linguísticas e de estilo do texto, que supostamente apontam para uma grande uniformidade de vocabulário, de frases recorrentes e de coerência teológica visível no juízo de valores espirituais revelado pelo autor ou editor. Quanto à sua identidade, os nomes mais citados são Esdras e Ezequiel. Além destes, Jeremias é apresentado pelo Talmud babilônico como autor dos livros. Pergunta: quando? Por força dos dados históricos registrados, é provável que a forma final dos livros de Reis tenham sido atingida depois de 562 a.C., em vista das informações fornecidas por 2 Reis 25-27, ou seja, após a libertação de Joaquim, rei de Judá, que ficou no exílio da Babilônia durante 37 anos. Há quem defenda uma data anterior, por volta de 600 a.C., depois da morte do rei Josias, mas essa datação nos obriga a considerar 2 Reis 27-30, um acréscimo feito em data posterior. Por quê? O livro não tem por objetivo único apresentar dados históricos, mas revelar as lições que os eventos registrados ensinam. Os israelitas eram o povo escolhido por Deus para cumprir os propósitos divinos e deviam viver na terra segundo os princípios do reino eterno. A justiça devia ser o parâmetro para o governo e o progresso da nação. As aflições do povo hebreu estão relacionadas à sua negligência dos propósitos estabelecidos pelo Senhor. A quem? A nação reorganizada após o exílio deve ter sido o principal público-alvo dos relatos apresentados em Reis. Onde? A compilação final pode ter sido feita em Jerusalém, embora haja quem defenda que o trabalho editorial tenha sido produzido durante o exílio na Babilônia. Se Jeremias foi o autor ou compilador dos livros, o Egito não pode ser descartado como local de composição, pois Jeremias parece não ter ido para o exílio na Babilônia, mas teria morrido no Egito. Todavia, não podemos negar a realidade de que não existe um meio 100% seguro para determinar onde os livros de Reis foram redigidos. E aqui a breve introdução ao livro de 2º Reis, que diz que as informações da introdução ao livro de 1º Reis aplicam-se igualmente a 2º Reis, uma vez que, em sua origem, os dois livros formavam
uma só peça literária. A divisão em 2 livros ocorreu bem posteriormente, por volta de 250 a.C., quando o texto hebraico do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, conhecida como Septuaginta. Assim, remetemos o leitor à introdução de 1 Reis. Essa daqui, então, foi a leitura das introduções de 1 e 2 Reis, aqui na Bíblia Brasileira de Estudo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.